Hoje celebramos o início, a grande semana, né? Damos início a esta grande semana, que é momentos que vão ficar marcados em nossas vidas, assim como esse dia de hoje, né? A procissão, estando aqui diante do Senhor, diante de todo este povo, que em procissão viemos como Jesus fez. No primeiro evangelho que a gente leu lá em frente à Comunidade Sagrado Coração de Jesus, falava justamente de Jesus que ia, né, entrar em Jerusalém. E ali, né, mandou que os discípulos fossem até uma casa de um homem, pegassem o jumentinho, trouxessem a ele, para que ele pudesse adentrar a cidade de Jerusalém. E ali, quando ele adentra o povo, joga seus mantos no chão, começam com os ramos, o glorificar o Rei dos Judeus, né? Viva o Rei dos Judeus! E hoje, enquanto nós vínhamos em procissão, cantávamos, gritávamos, glorificando a Deus e dizendo que Ele é o nosso Rei. E ali aquele povo fez tudo isso, mas logo em seguida o que aconteceu? Os mesmos, né? Poderiam ser outros, mas alguns daqueles influenciados foram lá e gritaram: crucificam. É o mesmo evangelho que nós vamos meditar na Sexta-feira Santa, mas assim, para a gente abrir o nosso coração, porque ao mesmo tempo que nós estamos diante do Senhor, glorificando, em um momento de tribulação na nossa vida, a gente diz que Deus não existe, que Deus não está presente entre nós, porque não está realizando aquilo que eu quero. Isso acontece constantemente. Tem muitas pessoas que vêm e falam: Padre, eu não acreditava mais que Jesus podia fazer alguma coisa pela minha vida, já não acreditava que Deus existisse. Mas aí quando recebemos uma graça, estamos ali glorificando. E quando o Senhor não manda, a gente se afasta. Esse evangelho de hoje é muito rico. Se a gente for meditar ponto por ponto, a gente vai passar um dia inteiro. Até talvez não dê, porque são quase 2 capítulos que a gente medita sobre a crucificação de Jesus. E aqui um ponto importante é no momento que Jesus está ali entre os ladrões. O ladrão, que foi um ao lado direito e outro ao lado esquerdo de Jesus, um deles pediu, né, que quando ele entrasse no seu reino, não esquecesse dele. Quantas vezes nós pedimos para Jesus, para que Ele não esqueça de nós? Nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor, porque nós caminhamos, temos um momento especial com o Senhor, mas quando nós pedimos isso, que o Senhor ainda hoje nos tenha também no seu reino junto dele, quando nós oferecemos a nossa vida, porque a nossa vida é importantíssima para nós e para Deus. Nós estamos diante do Senhor ali, servindo, trabalhando, e o que nós estamos oferecendo ao Senhor? Né, Pilatos junto com Herodes, eles diante do povo, eles em nenhum momento eles dizem que é para condenar Jesus, né? Que Jesus seja crucificado, que Jesus seja morto. E acontece outro momento importante em que Pilatos, ele lava as mãos. Ele lava as mãos daquilo que está acontecendo. O mesmo acontece conosco. Quando nós nos pegamos diante de uma dificuldade, a gente lava as mãos, esquecemos que Jesus está ali, que Jesus está dentro de nós. Nós, nesta multidão que estamos aqui, quantos de nós vamos voltar para participar toda esta semana? Porque nós, muitas vezes, participamos do Domingo de Ramos, a quarta-feira de cinzas, mas durante a semana, é a grande semana, nós lavamos as nossas mãos, porque está acontecendo o momento em que Jesus é morto, em que Jesus faz a Santa Ceia ali com seus discípulos, em que Jesus ressuscita, e muitos de nós estamos fazendo o quê? Viajando, tirando férias.
Aproveitamos porque é um grande feriado. E o feriado que deveria ser para que nós pudéssemos nos encontrar ainda mais com o Senhor, nós estamos lá no lazer. E deixamos de vir participar. Pelo menos tem uns que viajam, mas vão participar onde estão viajando. Corramos ao encontro do Senhor, não nos distanciamos dele, porque aquele povo que estava ali aplaudindo o Senhor, ele por um momento se distanciou. Mas quando perceberam que o Senhor era verdadeiramente o Rei do universo, eles retornaram. Eles viram, eles glorificaram a Deus. Então que nós possamos também fazer da nossa vida uma eterna glorificação ao Senhor. E não deixemos passar em branco esta semana. Todos os dias dessa semana vamos ter programações aqui na igreja. E às vezes nós não participamos. É claro que os momentos mais importantes é a partir de quinta-feira, que nós pelo menos participemos. Em plena sexta-feira santa, em que nós celebramos ali a paixão de nosso Senhor, a igreja às vezes fica meio vazia. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo porque nós temos a oportunidade de nos salvar, de nos converter, de mostrar verdadeiramente ao Senhor que nós estamos aqui para adorar, e nós estamos curtindo a férias, o feriado. Estamos em plena sexta-feira santa, muitas das vezes agindo como pagãos, porque aqui até os pagãos lá estavam glorificando ao Senhor, porque todo o povo gritando hosana ao Rei. E nós estamos gritando hosana ao Rei, porque se nós temos a oportunidade, olha que maravilha, se fosse dentro da igreja não caberia a quantidade de gente que tem hoje aqui. Que bom seria se todos nós buscássemos, todos os domingos participar, todos os domingos estar presente na Eucaristia, entendermos verdadeiramente o sentido da Santa Missa. Porque no primeiro Evangelho, nós vimos lá que Jesus, ele faz um costume dos judeus. Qual era o costume dos judeus? Fazer ali a partilha, celebrar a Páscoa. E eles fizeram a ceia. Jesus já remetendo a este momento da Eucaristia. Este momento que nós celebramos e muitas das vezes não damos importância. Este momento em que nós temos a oportunidade de receber o próprio Cristo dentro de nós e nós não damos importância porque faltamos à Santa Missa. Tivemos a oportunidade durante essa semana passada de nos confessar, de viver esta semana com o coração puro. Eu digo puro porque nós, a partir do momento que nós confessamos, nós estamos ali pronto sobre a graça de Deus para vivenciar até o céu, se possível for. Se nós partirmos ali naquele instante, porque nos arrependemos e fomos absolvidos de nossos pecados. E por que não aproveitar? Por que nós nos abstemos de participar deste momento? Por que nós não estamos participando? Por que nós não estamos de corpo e alma verdadeiramente aqui neste local? Vamos procurar outras coisas. Vamos procurar nos preencher de outras coisas. E o Senhor quer que nos preenchamos somente dele. É o próprio Cristo que se faz presente no meio de nós. É o próprio Cristo que está falando através desse Evangelho. Cada momento ali, Jesus está falando para que nós possamos ouvi-lo, para que nós possamos entender, para que nós possamos meditar a sua palavra. Quantas das vezes nós nos abstemos disso? Deixamos passar a graça, deixamos passar a misericórdia de Deus, porque nos envergonhamos, porque não temos coragem de sair da nossa casa e vir participar da Eucaristia. Isso acontece com cada um de nós, que nós possamos verdadeiramente renunciar a tudo isso, para vivenciarmos
o belo de Deus, que é a Eucaristia, que é a sua ressurreição. Jesus nos chama, nos convida, assim como aquele povo estava recebendo Jesus lá em Jerusalém, que nós possamos receber de braços abertos esse Cristo que se entregou por nós. Hoje é o início, como repito, o início desta grande semana. E não deixemos passar em branco. Não deixemos que ela seja mais uma semana qualquer na nossa vida, mas que seja semana cheia da graça de Deus em nossas vidas. Porque vamos nos propor a participar, a estar na presença do Senhor, a vivenciar cada momento. Como foi feito ali com os discípulos, Jesus partilhando o pão, Ele partilha o seu próprio corpo conosco. Ele partilha a sua própria vida com cada um de nós. Ele em nenhum momento, como fala a segunda leitura de hoje, em nenhum momento Ele quis se orgulhar por ser Deus. Como São Paulo fala, né, no início da leitura, Ele não quis usurpar a condição humana. Mas Ele, quando desceu do céu a esta terra, Ele vivenciou cada momento como um ser humano. Não para se orgulhar, não para querer ser mais do que nós, mas Ele vivenciou e sofreu. Sofreu muito mais do que cada um de nós sofremos diariamente. E às vezes a gente não percebe isso. Foi Cristo que sofreu por nós, foi Cristo que morreu por nós, e a gente sofre uma dorzinha no canto da unha, já está reclamando: Senhor, eu não quero sofrer, Senhor, eu não quero viver isso. Nós fazemos isso constantemente. Agradeçamos ao Senhor, porque o Senhor nos deu o dom de poder vivenciar cada momento da sua vida, através da Eucaristia, através do seu Evangelho. Então não nos dispersemos durante essa semana, mas durante essa semana estejamos vivos para receber Jesus. Porque quando nós nos dispersamos, o Senhor, Ele não sai de perto de nós, Ele está ali para nos conduzir. E quando nós retornamos, é o Senhor que nos acolhe. Durante toda essa semana, esse tempo quaresmal, o Senhor nos mostrando a sua misericórdia, nos mostrando o caminho da conversão. O último evangelho do domingo passado foi daquela mulher adúltera, onde Jesus diz: vai e não volte mais a pecar. É um exemplo para cada um de nós. É o exemplo da nossa conversão, do que nós nos penitenciamos durante toda esta quaresma. Qual o propósito que nós fizemos durante essa quaresma, que nós conseguimos verdadeiramente viver? Nós muitas das vezes caímos, desistimos por 1, 2 dias, mas nós devemos retomar aquilo que nós nos propomos e seguir até o fim. A quaresma termina, o tempo quaresmal, quarta-feira de trevas, né, que é essa passagem. A gente diz quarta-feira de trevas. É justamente onde finaliza ali o tempo quaresmal, o tempo da penitência, e adentramos já ao tempo pascal. Porque celebramos na quinta-feira já a missa do lava-pés, a ceia do Senhor, ali onde é instituído a Eucaristia. Então, não percamos nenhum dia, porque a graça de Deus, ela acontece a partir do momento que nós procuramos o Senhor e procuramos vivenciar cada momento especial. A Semana Santa é um momento especial para a igreja. É o momento em que nós nos encontramos diante daquele que morreu por nós. Daquele que morreu, mas ressuscitou. E essa certeza nós temos. Ontem no Evangelho do sábado, meditávamos que Jesus, ele ressuscita Lázaro, e por isso Caifás, junto com todos os mestres da lei, os judeus lá, decidem mandar
matar de vez Jesus, tirar Jesus de cena. E hoje no Evangelho nós podemos meditar este momento, porque eles mandam prender Jesus. Eles se reúnem ali e mandam prender Jesus no momento em que Jesus estava em oração. Jesus, ele sofreu naquele momento, porque ele estava em oração, já sabia do que iria passar. Por isso é dito, né, que Jesus soa sangue, porque ele sabia de tudo que iria acontecer com ele, o sofrimento que iria passar. E se ele sabia, então, ele não é que Jesus teve medo, né? Porque provavelmente ali só de saber o sofrimento todo, a gente fica uma espécie de, talvez seria até medo mesmo, né? No caso de tudo aquilo que iria passar. Para nós seres humanos, a gente provavelmente tremeria ali se soubéssemos que iríamos passar tudo aquilo que Jesus passou. Mas ele, mesmo assim, obedeceu a Deus até o último instante. E que nós, durante toda a nossa caminhada, a nossa vida, possamos obedecer a Deus. Nós estamos ali para servir. Nós estamos aqui para viver para Deus. E nessa quaresma que passamos, que está acabando, podemos vivenciar um pouquinho. Então, nesse período pascal, também possamos viver mais intensamente a palavra de Deus que ouvimos, o que Jesus fez por cada um de nós, que foi morrer na cruz e ressuscitar. Que nós abramos o nosso coração a este entendimento, a esta palavra que o Senhor nos fala hoje, porque o Senhor nos dá o exemplo de seguir firmemente a sua palavra, de seguir firmemente a obediência ao Senhor, e ir até o último. E lá no alto da cruz o Senhor diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E nós muitas das vezes não sabemos o que fazemos, mas podemos saber se nós procurarmos conhecer a igreja que nós professamos a nossa fé. Se nós nos dedicarmos à oração, se nós nos dedicarmos à leitura da palavra de Deus, nós podemos conhecer, nós podemos ter este conhecimento, e não mais o Senhor dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, porque nós estamos sabendo. É igualmente quando nós faltamos uma missa de domingo, nós pecamos porque nós temos consciência que nós estamos fazendo errado. Por isso é pecado grave. Por isso nós temos que nos confessar para poder receber novamente Jesus na Eucaristia. Então tenhamos essa consciência e assim possamos vivenciar esta Semana Santa com amor e dedicação ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.